Então, depois de vermos esse breve vídeo, né, que já ali onde Jesus cita na Bíblia sobre a reencarnação, eu vou começar citando uma nota de Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, no item 26, onde ele diz: o escolar não chega aos estudos superiores da ciência senão depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduzirão. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de o estudante alcançar o fim, e não um castigo que se lhe inflige. Se ele é esforçado, abrevia o caminho no qual, então, menos espinhos encontra. O outro tanto não sucede àquele a quem a negligência e a preguiça obrigam a passar duplamente por essas classes. Não é o trabalho da classe que constitui punição, mas esta se acha na obrigação de recomeçar o trabalho. Essa nota ela foi baseada na pergunta do mesmo capítulo, no item 4, no capítulo 4, no item 25, que é em necessidade da encarnação, quando Kardec pergunta: é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? E essa pergunta, isso é respondido por São Luís, que ele diz o seguinte: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam dos frutos dos seus labores. Kardec, então, ele fez essa comparação dessa caminhada com um aluno que precisa percorrer, né, essas classes para obter maiores conhecimentos e evolução. E quanto mais se empenha, mais facilmente transpõe essas classes. Assim ele falou também, São Luís das Encarnações, ele precisa percorrer esse caminho. Kardec diz ainda nessa nota: não poderiam os espíritos encarnar uma única vez em determinado globo e preencher em esferas diferentes suas diferentes existências? Semelhante modo de ver só seria admissível se na Terra todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que há entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram quais os degraus que têm de subir. Pela reencarnação, no mesmo globo, quis Deus que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem ensejo de reparar seus danos recíprocos. Por meio das suas relações anteriores, quis, além disso, estabelecer sobre base espiritual os laços de família e apoiar numa lei natural os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. No Livro dos Espíritos, na parte 2ª, no capítulo 1º, que é a progressão dos espíritos, tem a pergunta 114 que Kardec fez, que fala o seguinte: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? E a resposta é: são os próprios que se melhoram, e melhorando-se passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Na pergunta 116, Kardec pergunta o seguinte: haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Resposta: não. Todos se tornarão perfeitos, mudam de ordem mais demoradamente, porquanto, como já doutra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre.
Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Na pergunta 117, ele pergunta o seguinte: depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Resposta: certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido conforme o desejo que têm de alcançá-la e submissão que testemunham à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante? Então, no capítulo 2, ainda do Livro dos Espíritos, temos encarnação dos espíritos, objetivo da encarnação, que diz a seguinte questão na pergunta 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Resposta: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, é expiação, para outros, missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Então, aqui está escrito, eles podem se melhorar? Podem se tornar perfeitos? Podem. Mas aí o que diz aqui mais adiante? É necessário essa vida corporal, essa sucessão de vidas corporais. Aí na pergunta 133. Tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Resposta: todos são criados, simples e ignorantes, e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, conseguintemente sem mérito. Então, aqueles são felizes porque conquistaram, mas conquistaram através de vidas sucessivas. Aí tem uma perguntinha, uma subpergunta dessa pergunta aí, 133. Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Resposta: chegam mais depressa ao fim. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tantos menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. No capítulo 4, também do Livro dos Espíritos, Pluralidade das Existências, a reencarnação, esse nome desse subtítulo, a reencarnação, Kardec pergunta na questão 166. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Resposta: sofrendo a prova de uma nova existência. Aí tem uma subpergunta, né? Item A. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Resposta: depurando-se. A alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Item B. A alma passa então por muitas existências corporais? Sim. Todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Item C. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro ou então que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Resposta: evidentemente. E o que podemos falar do limite dessas encarnações? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, ainda, em Instruções dos Espíritos, que tem limites da encarnação, no item 24, Kardec pergunta: quais os limites da encarnação? São Luís responde:
A bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados, se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto, menos pesado, menos grosseiro e, por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes. Se considerar do ponto de vista material, a encarnação, tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende, portanto, de o espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Então, os limites vai do mundo que você vai reencarnar. É limites no mundo inferior. Você tem limites de encarnação no mundo inferior se você evoluir mais rapidamente. Kardec fez uma observação no capítulo 4 do Livro dos Espíritos da pluralidade das existências, onde diz: a marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem de categoria a que ascenderam. Em suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, não como espíritos. Assim, a alma de um potentado da terra pode mais tarde animar o mais humilde obreiro e vice-versa. Por isso que entre os homens, as categorias estão frequentemente na razão inversa da elevação das qualidades morais. Herodes era rei e Jesus carpinteiro. Isso também é dito na pergunta 193, no mesmo capítulo, que ele pergunta: pode um homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que esteja na atual? E eles respondem: com relação à posição social, sim, como espírito, não. Assim, entendendo, haveremos de compreender que a perfeição a que todos estamos destinados é meta a ser atingida com intenso empenho e férrea vontade de vencer, pois não se tem notícia de que em qualquer quadrante do universo alguém tenha conseguido chegar à felicidade mantendo os braços cruzados. Então não será difícil concluir que não podemos aprender tudo, conhecer tudo e saber tudo para sermos perfeitos, vivendo somente uma existência na Terra. E como temos plena certeza da justiça divina, não seremos brindados no plano espiritual, em sua vida fora da matéria, por conquistas que não fizemos. Se no mundo físico, numa única existência, não conseguimos obter toda a ciência, amor, fraternidade, resignação, desprendimento e outros, e de presente nada ganhamos à perfeição, para chegarmos à perfeição, havemos de contar com outras oportunidades. A reencarnação, portanto, é uma lógica inquestionável. Somente a reencarnação pode explicar as desigualdades sociais, as diferenças de aptidões, de vocações, as diversidades da fortuna, as doenças de nascença, as moléstias pertinazes sem causas presentes, ódios e animosidades entre pessoas e famílias e tantas outras diferenças inexplicáveis para aquele que observa uma única vida. A reencarnação, significando a volta do espírito para viver um novo corpo material, tendo outras oportunidades de progresso e crescimento, onde com suas próprias forças constrói sua evolução, é incontestavelmente a expressão do amor e sabedoria e justiça de Deus, que permite aos seus filhos andarem com suas próprias pernas, sem privilégio, favores, benesses, colhendo experiências que lhe permitirão a perfeição pelos nossos próprios méritos. Então aí a gente vê a lógica da reencarnação. Por quê? Ela é uma lei do progresso. Quando reencarnamos, estamos caminhando para a evolução. Cada reencarnação, o objetivo dela, a lógica dela é fazermos progredir, né? Então, nós vamos ficar agora com 2 videozinhos breves que ele vai explicar um pouquinho mais sobre a lógica da reencarnação e sobre os limites da reencarnação. São 2 vídeos breves para complementar tudo isso que a gente já estudou, tá bom? Um bom domingo para todos, um domingo de muita paz, de muita luz e uma semana abençoada.
Fiquem com Deus e até domingo que vem, se Deus quiser.